Olá, bem-vindo. Eu sou o Rogério, dando continuidade ao projeto TJ São Paulo. Vou continuar aqui com leitura de artigos e resolver algumas questões conforme você já está acostumado. Queria avisar que sim, sexta-feira, apesar de não ter muito o que ser dito no canal, teremos live nessa sexta, 10 da noite. Vou falar sobre o concurso ATE. Vamos conversar um pouco sobre esse concurso da Prefeitura de São Paulo aí. Tá bom? Então te aguardo sexta-feira, 10 da noite. Vamos lá, a leitura da lei e resolução de questões. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública firma ou letra que não o seja, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Esse reconhecimento de firma é assinatura. Quando você precisa transferir algum documento ou requerer algum documento do cartório, tem o reconhecimento de firma lá, que você paga uma taxinha para um funcionário público constatar que aquela assinatura é sua. Então, um falso reconhecimento de firma seria alguém lá reconhecer uma assinatura que não é da pessoa. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Parágrafo 1º. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se além da pena privativa de liberdade a de multa. Agora aqui o que a Funesp adora cobrar. Já caiu algumas vezes. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício da sua função, atestado falso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração estiver visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Pena acominada à falsificação ou à alteração. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular, verdadeiro, de que não podia dispor, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro, pena, detenção de 4 meses a 2 anos e multa,
se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público. As fraudes em concurso público, né, pessoal? Fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar-se ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de um concurso público, avaliação ou exame públicos. 3. Processo seletivo para ingresso no ensino superior ou 4. Exame ou processo seletivo previstos em lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Então, no caso aqui das fraudes em concurso público, aumenta 1/3 se a pessoa é funcionário público, que é mais comum que ocorra por terceiros, normalmente é uma banca organizadora que fica a par disso aí. Agora aqui entrando no crime comum, aqui esse crime cai bastante em concurso público, um dos mais cobrados em concurso é esse aqui, você lê, relê, trilê, extra-lê, que isso aqui sempre cai. Vamos lá. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Lembra aqui do verbinho, ó, apropriar-se. Quando for apropriar-se, associa peculato. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, somente no caso de peculato culposo, que se a reparação do dano fosse da sentença que não cabe mais recurso, afinal lá é extinta a pena, a punibilidade. Agora, se é depois, reduz a metade. Somente no peculato culposo que há essa possibilidade aí. Peculato mediante erro de outrem, artigo 313, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então aqui é bem fácil, né? Peculato mediante erro de outrem, no próprio artigo fala. E aí pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações, artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente, pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, pena reclusão de 1 a 4 anos,
se o fato não constitui crime mais grave. E agora, para terminar o vídeo de hoje, emprego irregular de verbos ou rendas públicas. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, pena detenção de 1 a 3 anos ou multa. E aí no próximo vídeo a gente vai aqui para a concussão, que é outro crime próprio, que também cai bastante concurso. Fica para a próxima, mas agora vamos responder algumas questões. Primeira questão aqui, questão da CES Gran Rio, ano 2018. Vamos lá. O crime de falso reconhecimento de firma ou letra inscrito no Código Penal em relação ao sujeito ativo é considerado crime, e aqui ele quer saber se é crime comum, simples, próprio, adequado ou continuado o crime de falso reconhecimento de firma ou letra. Para reconhecer uma firma ou letra, normalmente esse reconhecimento é feito em cartório. Quem trabalha em cartório é um funcionário público. Um funcionário público que vai fazer o reconhecimento de firma ou letra. Então, o falso reconhecimento de firma é um crime próprio, porque somente um funcionário público vai cometer esse crime. Então, um crime próprio. Outro exemplo de crime próprio é o peculato. Então, a alternativa correta é a C, crime próprio. Próxima questão. Agora, uma banca desconhecida, eu não conheço, a Divise, que vai falar. De acordo com a Lei 2848/40, omitir em documento público ou particular declaração de que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante é uma característica criminal. E aí tem as alternativas. A. De falso reconhecimento de firma. Falso reconhecimento de firma, artigo 300, que vai começar com reconhecer. Veja aqui que começa com omitir. Reconhecer como verdadeira no exercício da função, firma ou letra, que não o seja. E aí a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Mais multa se o documento é público e pena de 1 a 3 anos. Mais multa se o documento é particular. De certidão ou atestado ideologicamente falso, esse aí é o artigo 301. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Não é isso aqui. C. De falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dar ao médico, no exercício de sua função, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Se cometido com o fim de obter lucro, aplica-se também a multa. D. De supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Aqui também não é. E aí a E é o gabarito, conforme está aparecendo na tela aí. É um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, do enunciado da questão. E a pena para esse delito aí, reclusão de 1 a 5 anos, mais multa se funcionário público e reclusão de 1 a 3 anos se particular. A alternativa correta é a E. Próxima questão. Agora essa terceira questão aqui é uma questão que você não deve se preocupar, que na VUNESP não vai cair desta forma. Mas como foi uma questão que pesquisei e que caiu numa banca organizadora, é importante darmos uma olhada porque não sabemos o futuro. De repente você presta concurso público que tem Código Penal numa banca pequena, de repente cai esse tipo de questão, enfim, vamos lá. Nos termos do Código Penal brasileiro, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior e exame ou processo seletivo previstos em lei, incorre a pena de multa de reclusão de
Então aqui é artigo 311-A e a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o gabarito aqui é a letra A, de 1 a 4 anos e multa. Uma sacanagem cobrar esse tipo de questão, mas cobraram. Próxima questão. Agora uma questão da Quadrix com relação ao peculato, assinar a alternativa correta. Não responde criminalmente funcionário público que concorre culposamente para o crime de peculato praticado por outrem, por ausência de previsão legal. Ele responde sim, só dá uma olhada no artigo 312, parágrafo 2º, que está previsto isso aí. Então a A já não é. B. O peculato é configurado no momento em que o funcionário dá às verbas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. No caso aqui da B, não se trata de peculato, e sim de outro crime contra a administração pública. Artigo 315, que é o emprego irregular de verbas ou rendas públicas. C. O Código Penal prevê peculato culposo, mas autoriza a extinção da punibilidade se houver reparação do dano antes de sentença irrecorrível. Esse é o gabarito. Artigo 312, parágrafo 3º, vai tratar desse tema aí. Segundo legislação penal, o peculato culposo é punido com a mesma pena que o peculato doloso. No caso aí, não, porque o peculato doloso, a reclusão de 2 a 12 anos e multa. E o peculato culposo nem é reclusão, é detenção de 3 meses a 1 ano. Nos termos do Código Penal, o peculato na modalidade dolosa é punido com pena de detenção e multa. Acabamos de ver aí que é punido com reclusão e multa. A alternativa correta é a C. Próxima questão. Agora vamos trabalhar aqui com a última questão e vamos lá. Em relação aos crimes contra a administração pública, marque a alternativa correta. A. Há crime de peculato ao apropriar-se o particular de bem imóvel de que tem a posse entregue por particular. No caso aqui não é só dar uma olhada no artigo 312, que no caso é o funcionário público que se apropria. Está fora. B. É crime de inserção de dados falsos em sistema de informações quando o funcionário público realiza a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro, ou para causar dano. Este é o gabarito, artigo 313-A. E um detalhe, você veja que a maior aqui é a resposta correta. Normalmente, a depender da banca, trabalha assim. A correta é aquela que tem a resposta maior. E uma coisa interessante aqui, a crime de, ao crime, a crime, a crime, a única que não tem. A crime foi a B que fala é crime. Bom, observações, né, pessoal? Não vamos trabalhar com chutes. Aí vem a C. Ao crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações em modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. A C está errada, dá uma olhada no artigo 313-B. Há crime de concussão em solicitar para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Não vimos ainda esse artigo 316, mas está aparecendo na tela aí para você e essa não é a alternativa correta. No caso aqui, solicitar seria 317, corrupção passiva. E aqui ele está querendo falar que é concussão. E a E é o inverso. Aí fala, há crime de corrupção passiva em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. No caso aqui, a concussão que vai exigir. No artigo 317, está aparecendo aí para você. Veja que não é exigir e sim solicitar. A alternativa correta é a B.
Por hoje é só. Então é isto, espero que tenha gostado. Caso queira ajudar o canal de alguma forma, só depositar a partir de R$5 na vaquinha do abacaxi. Lá aceita boleto bancário ou cartão de crédito. Te aguardo na live 10 da noite. Até a próxima. Valeu! Hoje não dá.